O mundo é um lugar perigoso para se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Albert Einstein. Começa agora mais um Contextualizando. Educação, informação e cultura em ação. Começamos mais um Contextualizando, hoje com a professora Rosângela e o meu grande amigo, Jura Acústico e o nosso Riquelme do Carrom, o Nielson aí, para a gente fazer esse programa belíssimo hoje. De novo com a gente a professora Rosângela, foi um pedido da população barreirense, por conta do tema que foi apresentado no último programa e entendemos que é um tema muito importante. Por isso, a TV Câmara achou por bem repetir um programa inteiro sobre esse tema. Muito obrigado, professora. Eu vou te chamar de Tia Rô, por conta da nossa amizade, o tempo de a gente fica de convívio que nós agora, temos. Então, vontade, assim, fica complicado. Toda hora a professora Rosângela, a senhora. Eu que agradeço, Jean, a oportunidade da gente estar trazendo a toda a sociedade barreirense a discussão sobre esse tema, que é importante em aspecto nacional e, obviamente, também municipal, para evitar que a gente tenha aqui em Barreiras um surto, um reflexo do que está acontecendo no país. Ainda estamos em tempo de prevenir e o nosso papel é esse, trabalhar e informar a sociedade para que a gente possa ter uma ação mais consciente. Pois é, como trabalhamos no programa passado, uma parte do programa sobre esse tema do Zika, e você, barreirense, não seja culpado por alguém de sua família, seu amigo ou seu vizinho, ser contaminado pelas doenças desse vetor, porque a negligência vai ser o pior crime a partir de então. Nós não podemos ser negligentes nessa situação que está acontecendo agora. Corretamente. Existem políticas públicas, claro, e é dever, obviamente, do governo, seja ele na esfera federal, estadual ou municipal. Porém, a prevenção, o combate ao mosquito, ele passa primeiramente pela ação individual. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece quais são as principais formas, mas a gente não pode deixar de frisar quais são as formas que a gente tem de impedir, minimizar a reprodução do mosquito, do Aedes aegypti, que é o mosquito responsável pela transmissão do Zika vírus, da chikungunya, da dengue clássica e hemorrágica, e já foi também responsável pela transmissão da febre amarela, que, graças a Deus, nós já conseguimos extinguir. Mas, enfim, é um único mosquito, ou seja, é uma única forma de combate e prevenção para que a gente consiga controlar efetivamente todas essas doenças. Não é possível que menos que 1 centímetro de estrutura física, que é o mosquito, faça uma população inteira passar pelos problemas que nós estamos passando aqui, não só na cidade de Barreiras, mas também em todo o Brasil. Vamos começar falando novamente do que seria isso. O que é o Zika vírus, ou a Zika vírus, ou o Zika vírus de verdade? Bom, o Zika vírus ele é um arbovírus, um RNA vírus, como nós falamos no programa passado. Quem não pôde assistir, dá uma corridinha lá no YouTube, acessa o link para poder pegar essa introdução. Então, ele é um RNA vírus, um vírus que tem apenas o RNA no seu material genético, da família dos flavivírus. E ele é o responsável por transmitir a doença que nós chamamos de febre Zika. É uma virose, já que é transmitida por um vírus. E o que acontece? Quais são os principais sintomas que a gente tem aí causados pelo Zika vírus? A gente vai ter uma febre moderada, que vai aí de 37,7 a 38,5, dores e inchaços nas articulações, vai ter, em alguns casos, enjoo, em alguns casos, vômitos, são sintomas mais difíceis de acontecer. Acontecem manchas vermelhas no corpo, que são facilmente confundidas com sarampo. Mas o que acontece? Esses sintomas, eles são facilmente confundidos com outras viroses. O que o pessoal fala sempre, vai no posto de saúde, é virose. Porque os sintomas são realmente parecidos. Por quê? Conforme já conversamos e reforçando aqui, o vírus ele entra nas nossas células e atrapalha o nosso metabolismo. Então, os sintomas deles, em muitos casos, principalmente desses vírus da dengue, da febre Zika e da chikungunya, são da mesma família e do mesmo gênero, inclusive, então eles têm sintomas bastante parecidos. O que acontece? O grande problema é que nós temos casos que são assintomáticos. O que é isso? A pessoa é portadora do vírus, porém não desenvolve nenhum desses sintomas. Tá certo?
No caso da dengue e da chikungunya, isso é menos preocupante. Porém, no caso do Zika vírus, foi descoberto, né, nas últimas pesquisas publicadas agora em janeiro de 2016 já, que ele pode ser transmitido não só através da picada do mosquito, mas também através da relação sexual, e ele consegue atravessar a barreira placentária, então sendo transmitido de modo que nós chamamos de congênito, ou seja, da mãe para o bebê. Só te interrompendo, tia. Veja só, é o que todo mundo também se questiona, né? A questão de vírus, é porque o vírus, todos os vírus, a pessoa que tem um vírus, vamos colocar assim, seja ele qual for, ele está nos fluidos corporais, concorda? Não é isso mesmo? Ele está dentro das células. Dentro o vírus da é um célula. parasita intracelular obrigatório. Tá? A questão do fluido corporal, o que acontece? É porque a forma de fazer exame ela é diferenciada. Então, uma bactéria, por exemplo, você examina a fase vermelha do sangue, que nós chamamos, onde estão as hemácias, né, que são as células vermelhas do sangue. O vírus, como ele não é uma célula, ele está dentro das nossas células, o que nós conseguimos identificar? Não ele propriamente dito, ele é muito pequenininho. Então, nós fazemos um exame chamado de sorologia. Nós analisamos o soro do sangue, a fase transparente, né, a fase branca do sangue. E o que acontece? Cada vírus ele estimula a produção de proteínas específicas. Então, o exame é para identificar a proteína que é produzida. Então, se você produz X proteína, é porque você está contaminada por X vírus. Tá? Então, o fluido é isso, porque nos fluidos, na nossa parte corporal, que o sangue está aí, você vai encontrar as proteínas X que são produzidas a partir daquele respectivo vírus. Daí, então, a questão da forma de contágio do vírus. Porque, por exemplo, o vírus da gripe, né, que são vários vírus, não é isso? Exato. Você tem no seu espirro, na saliva, né? É uma coisa assim, o que acontece? Os vírus, eles não são células, então eles, por muitos, não são considerados como seres vivos. Então, o que acontece? Quando eles estão fora do ambiente dele, fora de uma célula, eles ficam latentes, como nós chamamos. Eles ficam quase que cristalizados. A gente diz que, dentro de uma célula, o vírus é o ser mais simples que existe, o ser vivo mais simples que existe, e fora de uma célula, ele é o ser não vivo mais complexo que existe. Tá? Então, o que acontece? Os vírus, quando passam tempo fora de uma célula, eles deixam de ser ativos. Agora, o tempo, né, que ele vai se tornar inativo varia de vírus para vírus. Então, existem vírus que conseguem ser transmitidos pelo ar, porque eles conseguem o quê? Sobreviver, entre aspas, de uma forma latente, de um modo tranquilo que ele pode ser transmitido daqui até ali. Outros não conseguem sobreviver tempo nenhum fora de uma célula. Então, ele precisa ser transmitido diretamente entre sangue ou fluidos corporais onde há células. Então, por isso que existem vírus transmitidos de formas tão distintas. Depende do tempo de sobrevida dele fora de uma célula humana. No caso de doenças humanas, claro, sim. né? Porque a forma de contágio também, a gente tem que ver que não é só pelo agente, né? O vetor, né, que é o mosquito. Também pode ter através de relação sexual. Exato, né? No caso do Zika vírus, exato. Do Zika vírus. Isso. Os outros vírus, muitas vezes, não acontece, porque eu li uma reportagem que falava justamente na porcentagem ou na quantidade, né, que você tem ali do vírus ou proteína, não sei, que vai identificá-lo, que não é tão grande que não chega a ser... a carga viral, né? A carga viral, que não chega a ser nociva, né, Exatamente. ao corpo humano. Mas, no caso do Zika vírus, acontece que ele tem uma carga viral muito alta, então, automaticamente, com essa troca de fluidos corporais, né, pode acontecer essa contaminação. Exatamente. Concorda? É isso mesmo? Estou errado? Exatamente. Né, isso é porque o que acontece? O nosso organismo, né, ele vai produzir anticorpos contra os vírus, diferente do que a gente combate as bactérias, ou fungos, ou protozoários, que são seres vivos, são células. Então, nesses casos, nós podemos usar o quê? Remédios, princípios ativos que vão atuar diretamente no metabolismo do nosso invasor, do nosso parasita, do nosso patógeno. No caso do vírus, não, ele não tem célula, não consigo combatê-lo diretamente. A gente combate sintomas. Então, você vai tomar um paracetamol para evitar a febre e as dores. Importante a gente lembrar aqui que não deve se tomar nunca um remédio à base de ácido acetil salicílico, o AS, ou conhecido como aspirina, porque eles são anticoagulantes, então podem provocar uma hemorragia, né? Aí você vai usar colírios para poder ajudar no problema de ressecamento dos olhos, você vai usar um antitérmico para febre. Então, a gente combate os sintomas. Mas não existe um medicamento que vai lá atuar no vírus, porque ele não tem uma célula para eu atuar.
é o meu organismo que vai produzir anticorpos contra ele. Ele tem um ciclo de vida. Então, os sintomas duram de 4 a 7 dias e com até 12 dias o nosso organismo se livra desse vírus, né? Ele seria uma virose relativamente simples, porém a gente está vendo os problemas que a gente vai discutir adiante associados à questão da microcefalia, da síndrome de Guillain-Barré. E existem alguns estudos que são mais problemáticos ainda, mas nós estamos engatinhando ainda nessa questão, que são 2 mortes já associadas ao Zika vírus de pessoas que não têm nada a ver com gestação. Uma menina de 16 anos no Pará e um senhor portador de lúpus no Maranhão, que morreram pela associação da presença do Zika vírus, mas até então não conseguimos entender como é que funciona a interação do metabolismo do vírus nesse organismo para ter levado à morte desses indivíduos. Muito bom, muito bom. Hein, Jura? Que show, hein? Isso aí. Né? Meu amigo Jura, e aí, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Eu compondo muito. Eu descobri, tia Rô, Jura, uma vez, eu fui lá no... Você sempre descobre as sempre coisas. descobre né? as coisas, né? No Sesc. E aí, cheguei no Sesc, tava lá rolando um som, eu falei, rapaz, que som diferente, que negócio massa isso. Aí fui, cheguei, tava Júnior Zoião, né, tocando baixo, a galera ali fazendo aquele som. E fazendo aquele som que a gente gosta, né? O axé, não sei o quê. Mais velho. O axé, aquela coisa toda. E aí, meu produtor, vamos gravar um clipe com ele depois, que ele é compositor, fala de Barreiras, né? E Barreiras agradece os compositores que tem. E aí, Jura, né, tava lá fazendo aquele som, aquele negócio todo, e eu falei assim, rapaz, que negócio bacana, que negócio show de bola, né? Um som para frente, um som alegre, um som leve, né? Parabéns pelo seu trabalho. E eu sou um fã seu mesmo, pode ter certeza. Ontem, né, quando eu te liguei para você vir gravar, eu falei, rapaz, será que ele pode vir gravar aqui? Mas muito feliz em você estar aqui, estou muito agradecido pela sua presença, ao nosso Riquelme do Carrom, né, o Nielson aí, que veio te acompanhar. E né, vamos fazer um som para a galera conhecer seu som? Aí, por favor, Jura? Com certeza, Jean. E de antemão eu já te agradeço também pelo convite, a você e toda a equipe da TV Câmara. É um prazer imenso estar aqui junto com vocês nesta tarde maravilhosa, onde a gente se diverte e contrai também muitas informações importantes, né? Esse é o tema do Contextualizando, né? Informação e cultura em ação. É isso aí. Então a gente vai tocar uma música aí que é uma música que vem se perpetuando aí por entre os anos, música que com certeza marcou a história de muitas pessoas no passado e que vem marcando ainda hoje. Música que com certeza vocês conhecem. Vamos lá. Já pintou o verão, calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita numa só alegria, eternos Dodô e Osmar. Na Avenida 7 da Paz eu sou Tiete, na Barra o farol a brilhar. Carnaval na Bahia, 8ª maravilha, nunca irei te deixar, meu amor. Oi, 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 eu vou atrás do trio elétrico, vou cantar ao negro toque do agogô, curtindo a baianidade na go. Yo, 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 yo. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver era só festejar. Eu, laia. Eu vou atrás do trio elétrico, vou cantar ao negro toque do agogô, curtindo a baianidade na go. Oi, 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 oi. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver era só festejar. Eu, laia. Eu, laia. Já já a gente volta.
contextualizando informação e cultura em ação.